Galerinha, se liga só. Nós somos políticos de esquerda. Nós queremos aumentar o poder do Estado, esmagar um indivíduo, controlar a população de otários porque eles não sabem como viver e a gente tem que dizer a eles como viver. E nós queremos censurar os nossos opositores já tem bastante tempo. E a gente sempre fica com esse discurso de vamos regular a internet, só que é meio difícil porque os caras ficam apontando que a gente vai querer censura. Só que se liga nessa oportunidade que surgiu. Um cara chamado Felca postou um vídeo na internet falando sobre a adultização infantil, que é uma coisa muito negativa. Isso praticamente está pautando o debate público no Brasil. Olha só, a gente vai poder utilizar isso aí para regulamentar ainda mais as redes, responsabilizar as redes e fazer com que diversos conteúdos sejam removidos ou que eles não tenham alcance. A gente só precisa utilizar o discurso da adultização infantil e colocar mais umas coisas ali no meio do pacote que ninguém vai perceber e xablau, vai ser maravilhoso, a gente vai conseguir aumentar o poder estatal sobre a vida das pessoas e a vida dos indivíduos. E pasmem, como isso está sendo baseado em um debate muito moral, muito virtuoso, que é para proteger as crianças, todo mundo que for contra as regulamentações estatais, a gente acusa de ser crianceiro, ou de defender crianceiro, ou de ser hipócrita. E aí a gente vai conseguir aumentar o nosso poder sem perder capital social. Afinal de contas, nós vamos dizer que estamos defendendo uma causa muito nobre. Nós somos geniais. Ninguém vai perceber o nosso plano. E olha só, tem pessoas de esquerda que são os nossos idiotas úteis e eles ainda vão defender a gente. E todas as vezes que alguém tentar apontar que a gente não quer defender as criancinhas, a gente só quer aumentar poder, aí eles vão lá e vão defender e vão lutar pela gente sem a gente precisar fazer nada. Vamos aumentar o poder do Estado, vamos aumentar capital social, vamos aumentar o poder político, vamos controlar ainda mais os indivíduos e ninguém vai poder ser contra a gente porque o nosso discurso vai ser lindo e maravilhoso. Somos o bastião da moralidade e da bondade. Está sendo praticamente impossível de você navegar pela internet sem ser bombardeado de vídeos e postagens relacionadas ao conteúdo do Felca sobre a adultização infantil. E muitos vídeos são positivos, outros são negativos, uns são bons, outros são ruins. Mas eu me deparei com um vídeo específico de um canal de 2 retardados mentais de esquerda, tá? E eles estavam apontando que pessoas de direita estão criticando a possibilidade ou a necessidade de legislação estatal sobre a questão da adultização infantil. E o argumento dos caras de direita é, olha, é bem moral isso que o Felca está fazendo, é muito positivo isso que o Felca está fazendo, só que uma das consequências não vai ser positiva. O Estado vai utilizar essa pauta pública, que está pautando o debate público, para impor mais censura sobre as redes sociais. Eles vão utilizar ali uma camada muito bonita contra a adultização infantil, mas no meio das novas regrinhas vai ter censura. Inclusive já tem 17, se não me falha a memória, projetos para aumentar o controle sobre a vida dos indivíduos que surgiram derivados da questão da adultização infantil. Esse é o argumento dos caras que são de direita ou são, em algum grau, antissocialistas. E aí, os retardados mentais estão falando o seguinte, olha, se o vídeo do Felca fez com que os políticos criassem ou quisessem criar novas regras para defender as crianças, e vocês são contra essas regras, logo, vocês também estão contra o Felca, então vocês estão a favor dos crianceiros. Ou vocês são crianceiros, ou vocês têm tendências de crianceiros. E aí você abre a seção de comentários, é só isso que uma grande quantidade de idiotas úteis estão defendendo. Repetindo exatamente a coisa que está no vídeo. Ah não, mas só um crianceiro vai ser contra esse tipo de legislação. Só um crianceiro vai ser contra esse tipo de regra. Não é possível que isso aconteça aqui no Brasil. Eu sei que o Brasil é um grande buraco negro fecal que atrai você e vai lhe enlameando de cocô. Chega um determinado momento que você é espaguetificado e daí já era. É o ponto sem retorno. Você fica chafurdado em fezes o tempo inteiro. Não tem mais o que fazer. Utilizem algum bote, alguma nave espacial para vocês conseguirem sair ou para vocês não chegarem a ser engolidos, não ultrapassar o horizonte de eventos fecal. Mas enfim, parece que tudo aqui no Brasil é subvertido, velho. Qualquer pauta positiva ela é subvertida para aumentar o controle sobre o indivíduo.
E as pessoas continuam defendendo isso e, cara, na cabeça deles, na cabeça de muitos indivíduos daqui, de muitas pessoas no Brasil, existe um tipo de pensamento que é, ó, se o Estado está criando uma regra, essa regra é boa. Toda lei deve ser obedecida. Porque o Estado, ele é um Estado democrático de direito, ele é muito bonzinho e ele não faz nada de ruim para a população. Ele não impõe nada de ruim. E, cara, eu não sei como é que os grupos, tanto de esquerda quanto de direita, podem defender tanto a liberdade de algumas coisas e tanto o controle de outras coisas. Porque, assim, cada pauta, cada lado do espectro político defende liberdade de algumas coisas e defende controle de outros. Só que muitas vezes essas coisas até se confundem ou são enquadradas na mesma categoria. Todas elas deveriam ser proibidas ou poderiam ser liberadas de forma irrestrita para os indivíduos. Mas aqui qualquer debate sobre qualquer assunto tem que virar pauta para político criar mais legislação, mais controle. É sempre assim. Se você é uma pessoa de esquerda, eu vou precisar de um pouco mais de esforço da sua parte para a gente fazer um exercício de raciocínio lógico. Talvez você defenda mais regulamentação, talvez você defenda mais controle, e até aí tudo bem. E você defende que o Estado é que deve impor esse controle. E se você acredita nisso, provavelmente você acredita que o Estado é apto para legislar ainda mais sobre a vida das pessoas e que ele vai fazer coisas e regras para proteger os indivíduos, principalmente as crianças, da adultização infantil. Mas se ele é bom e se ele é apto mesmo, por que o FELCA teve que aparecer para que essa nova legislação, para que esses novos 17 projetos surgissem? Por que não ocorreu isso antes, quando influenciadores menores já denunciavam esse tipo de coisa na internet? Me parece que o Estado não é tão bonzinho, ele não é tão apto e ele não é tão preparado para controlar a vida das pessoas assim, afinal de contas, ele poderia ter percebido isso anteriormente. E quando eu falo Estado, eu estou falando do conjunto de pessoas, qualquer político poderia ter visto isso, entendeu? Eu falo Estado assim de forma mais generalista, mas é o conjunto de indivíduos que fazem a política do Brasil, certo? Esse é o Estado. Se o Estado não fez isso, aparentemente ele não é tão bonzinho. E se ele não é tão bonzinho, será que todo esse discurso moralista e virtuoso do Estado, dos políticos, não vai ser utilizado para aumentar a censura e diminuir ainda mais o poder do indivíduo e diminuir ainda mais o seu poder? Será que isso não poderia ser utilizado dessa forma? Será que vale a pena o risco? Será que a liberdade não tem importância nenhuma? Será que as pessoas não podem guiar suas vidas baseando-se em regras privadas? Será que os próprios usuários não podem se manifestar contra as plataformas dessa forma? Eu acredito que podem. Inclusive, eu acredito que o Estado está fazendo isso muito mais pelo controle, para poder controlar a minha vida e a sua vida e o que vai ser publicado na internet. E olha, vai por mim, talvez você ache que isso é bom porque vai combater a direita ou as fake news. Só que, pasmem, existem pessoas de esquerda, socialistas, comunistas, progressistas, social-democratas, que muitas vezes se colocam contra questões pontuais do governo atual. Será que essas regras não vão ser utilizadas contra vocês que são de esquerda e que muitas vezes se opõem ao governo também? Ou será que não? Será que por vocês terem votado no Lula, o Lula vai fazer só coisas que vocês vão idolatrar, e vocês vão adorar, e vocês vão achar que está perfeito? Eu queria muito conversar com uma pessoa que é de esquerda, que ela defende essas pautas como mais controle, mais regulamentação, para poder entender como é que a mente dela funciona, para fazer certos questionamentos. Não como num debate, não de forma combativa, não de forma agressiva, mas de forma muito humilde, só para entender mesmo como é que funciona a pessoa. Se ela não enxerga nenhuma possibilidade de tirania derivando-se das ideias que ela defende. Se ela acha mesmo que, ó, a gente vai fazer isso aqui da forma correta e o governo não vai se expandir e não vai ter mais controle estatal de forma a diminuir o indivíduo, as pessoas vão viver melhor, o controle é bom, o controle é positivo, e elas não percebem que a cada passo que o Estado dá, mais o poder aumenta. Mais o poder necessita de poder para se manter no poder. Porque é o seguinte, quando você começa a abusar do poder, as pessoas começam a procurar formas de contornar o poder que você tem. Vou dar um exemplo. Pirataria. Se as empresas de jogos aumentarem os preços dos seus produtos drasticamente, a pirataria volta. Elas vão contornar esse abuso de poder econômico que muitas desenvolvedoras de jogos possuem. Tá? Com o Estado é a mesma coisa.
quando começa a ocorrer avanço de poder, ele precisa utilizar mais poder ainda para que as pessoas não consigam contornar certas coisas que o Estado impõe. E aí o poder vai aumentando, 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 e a máquina estatal vai se tornando um monstro que vai devorando o poder dos indivíduos, vai esmagando os indivíduos. Quanto menos poder o indivíduo tem, mais poder o Estado tem, mais poder o coletivismo possui. Eu gostaria muito de entender a mentalidade do indivíduo que defende que o Estado deve ter mais poder. Se ele acredita que o Estado é bonzinho mesmo, ou se é por raiva do outro lado. Quando é por raiva do outro lado, eu entendo, eu consigo entender isso. Quando o cara diz assim, eu vou votar no Bolsonaro, eu acredito em tudo que o Bolsonaro está fazendo, ou eu defendo tudo que o Bolsonaro está fazendo só porque se não for ele, vai ser o PT. Isso eu entendo. E o contrário eu também entendo. Olha só, eu estou apoiando o PT só porque eu odeio o Bolsonaro. Isso eu entendo. Agora, eu não entendo o cara defender a base aliada do PT porque ele realmente gosta das pautas que ele defende ou gosta das formas que ele defende certas pautas. Com mais controle, mais regulamentação estatal. E sempre é assim. E as pessoas não acordam para a vida. O buraco negro fecal está te sugando. Você vai passar do horizonte de eventos e não vai ter mais saída. Inclusive, é por isso que eu tenho começado a pensar bastante sobre isso. Que, cara, não adianta tentar convencer as pessoas e o approach deve ser completamente diferente. Você deve simplesmente ignorar essas pessoas que são de esquerda, socialistas, comunistas, e deve montar a sua malinha de coisas para pular fora desse país e deixar isso aqui para eles. É triste? É. Só que é muito desgastante você tentar mudar alguma coisa. É por isso que o meu objetivo com esse canal aqui é divulgar as ideias, mostrar para as pessoas que tem uma saída, que é o Bitcoin, que ele não vai ser a resolução para todos os seus problemas, mas vai resolver muitas questões da tua vida, principalmente as financeiras, porque eu vou falar para vocês, é muito triste você conseguir um cliente novo e você conseguir fazer uma renda extra e você poupar o seu dinheiro, deixar ele no banco para o seu futuro e você perceber que se ficar lá, se você ficar acumulando ali, você vai ver números aumentando, só que o valor daqueles números vai diminuir drasticamente, porque os juros real no Brasil ele é completamente negativo. Você não consegue ter rendimento positivo nenhum. Por mais que o númerozinho ali, o nominal, aumente, a sua capacidade de compra diminui muito mais. É muito triste perceber que isso ocorre, e aí você tem que pegar o dinheiro e colocar para o USDT para comprar Bitcoin, porque eu vou falar para vocês, pô, véio, é muito legal ver a sua conta bancária aumentando de pouquinho em pouquinho, aquela renda extra de 100, 200, 300 reais, você coloca ali para render um pouquinho, nem que seja na caixinha do Nubank, e tá rendendo um pouquinho, pô, é muito legal ver aquilo ali crescendo. Só que chega um determinado momento que você entende que aquilo ali é uma mentira, e aí você compra Bitcoin. E aí você começa a se importar com a sua grana em USDT, quando você olha a sua watch on, a sua carteira apenas de visualização. Cara, compre em Bitcoin. O avanço do poder estatal aqui no Brasil, ele não vai diminuir. Ele não vai retroagir. Ele não vai desacelerar. O governo percebeu que a internet é uma arma muito grande contra o próprio governo. E se não for regulado, ele não vai conseguir passar para próximas etapas no seu desenvolvimento, na sua expansão. Então é muito importante que haja esse controle das redes. Então vai ser feito de tudo para que esse controle aumente. E eu não acho que o Felca é um agente da esquerda, mas eu acredito que o discurso dele, a temática que ele levantou, vai ser utilizada em prol de diminuir a liberdade de expressão dos indivíduos. E eu vou falar para vocês, seria muito legal se o Felca fizesse um reel que fosse, falando, galera, é o seguinte, eu tô aqui para defender as crianças, eu sou contra a adultização infantil, e eu não quero que essa pauta seja utilizada para aumentar a censura nas redes, para aumentar o controle sobre a vida dos indivíduos. Pô, isso aí seria show de bola. Sem ele falar nada de esquerda nem de direita. Só isso. Até se ele falasse, olha só, eu sou a favor de projetos de lei, sim, eu sou a favor de regulamentar, sim. Só que eu não quero que essas regulamentações tenham censura. Eu não quero que isso seja utilizado pelo governo para que o outro lado, para que as pessoas que discordam do governo sejam censuradas. Se ele só falasse isso, as pessoas iam despertar, ó. Do mesmo jeito que elas despertaram para o problema por conta do vídeo que ele fez sobre a adulteração infantil, falar sobre essa possibilidade de censura, essa possibilidade de controle, também seria muito positivo, na minha opinião. Mas eu não sei se ele tem interesse nisso, eu não sei se ele tem interesse em bater cabeça por conta disso.
Mas enfim, é isso. Estudem Bitcoin. Se vocês quiserem aprender um pouco mais sobre libertarianismo, sobre anarcocapitalismo, sobre economia austríaca, sobre liberdade de mercado, aqui embaixo na descrição tem diversos links para livros na Amazon. Eu sou afiliado da Amazon e qualquer coisa que você compra pelos meus links, você ajuda a manter o canal. Seja livro ou seja outras coisas. O importante é que você clique em um dos links abaixo e depois é que você navega na Amazon. Eu fico muito grato pelo apoio de vocês. Muito obrigado de coração. Obrigado pelas mensagens de carinho. Obrigado pelo apoio. E é isso. Eu vou ficando por aqui. Até o próximo vídeo. Valeu, falou e fui.